Olá, eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para mais uma aula da EBD, da Igreja Brasil para Cristo de Vila Maria, juntamente com a Jubrac, ensino voltado para os nossos jovens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compromisso ou turismo, Nós vamos falar sobre compromisso com a obra de Deus, com a igreja, ou se somos só apenas um turista, só iremos lá passear na igreja. O nosso texto base está em Atos 2, versículo 42 ao 47. Vou ler só o 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho hoje, procurar entender, discernir bem o significado de estar comprometido com a obra de Deus e de fazer parte da igreja de Cristo. Amém? Então é assim, qual é o nosso comprometimento, com as coisas do Senhor, ou com a nossa própria vida, Nós estamos namorando, ou estamos só enrolando, Estamos estudando ou só frequentando a sala de aula, Então é assim, tem as diferenças das coisas. Por exemplo, qual que é a nossa luta, Responda para você mesmo aí em casa. A nossa luta para preservar espécies de animais em extinção, ou a nossa luta contra causas de efeito estufa, ou a nossa luta contra o aborto, a prevenção do câncer de mama e de próstata, E na igreja, a luta por uma igreja local viva, verdadeiramente atuante, santa, sal da terra e luz do mundo. Qual que é o nosso comprometimento com a nossa igreja? Qual que é a nossa luta para a nossa igreja ter uma boa doutrina, E o Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, tem uma frase que diz assim: se você vir uma boa briga, entre nela. E ele, por vez, passou a ensinar: se você não encontrou um bom motivo por que morrer, então não encontrou um bom motivo para viver. E através desse pensamento, dessa frase do Martin Luther King, nós temos três bons motivos por que viver e morrer, O primeiro motivo é lutar para fazer da sua igreja local uma escola de boa doutrina, Começar uma grande luta aí para fazer da nossa igreja local uma escola de boa doutrina, Qual que é o objetivo, Nós temos que louvar a Deus pela palavra dele, Pelos mestres que ensinam, os professores que ensinam, pelos nossos pastores, E professores de escola infantil da igreja, de jovens, de adolescentes, de adultos, de homens e mulheres, etc. Temos que louvar a Deus pela vida dos mestres, Que eles trazem a boa doutrina desde os apóstolos, eles estão ali firmes, nos ensinando a boa doutrina. Então temos que lutar para que continue essa boa doutrina na nossa igreja. O evangelista Moody, ele fala assim, este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Esse livro aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós temos que perseverar mesmo, na doutrina bíblica, não sair da verdade das escrituras, e ter a nossa luta, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja sadia, dentro da doutrina dos apóstolos, dos santos apóstolos do Senhor, Que mensagem maravilhosa foi a de Jesus aos dois discípulos desanimados, desanimados. Seu coração ardia com a boa doutrina, que está lá em Lucas, O Senhor foi falando com eles, sobre as coisas do céu, sobre as coisas do reino, e eles foram ali se ardendo de alegria ao ouvir Jesus falar das boas coisas, das boas doutrinas dele. Amém? O segundo tópico nosso, da nossa luta, é lutar para fazer da sua igreja um ninho de igualdade. Nós temos que lutar, pegar uma luta forte aí, para fazer com que a nossa igreja seja um ninho de igualdade, que não tenha divisão de pessoas. Nós somos um corpo, unidos em Cristo, então não podemos ter divisão. Em nenhum ambiente da sociedade, a igualdade é tão fundamental quanto na igreja de Jesus, Nenhum ambiente, nenhum lugar do mundo, em qualquer ambiente do mundo, tem que ser fundamental na nossa igreja, na igreja de Cristo,
as pessoas não podem estar divididas na igreja. Nós somos iguais perante nosso Senhor, né? E todos os homens são iguais perante a Deus, está escrito aqui na apostilinha, né? Todos os homens são iguais diante de Deus, né? Porque nós sabemos que lá no céu encontraremos muitos ex-adúlteros, ex-homicidas, né? Mentirosos, né? Toda espécie de pessoas que conheceu Jesus e chegou ao arrependimento, né? Políticos, né? Bandidos de toda espécie, nós vamos encontrar no céu ali arrependido e salvo pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Me lembro do jovem rico. Jesus pregou para o jovem rico, amou o jovem rico, né? Ensinou as coisas para o jovem rico. Também andou com o leproso, andou com o publicano, né? Andou com todos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Então nós temos que lutar, né, dentro da nossa igreja, né, brigar mesmo com força, né, com amor, mas com força, para que todos sejamos iguais, né? Todos nós sejamos iguais, né? O nosso pastor mesmo fala, todos nós somos pastores aqui, um pastoreando o outro. Não tem alguém melhor ou melhor do que o outro. Todos somos iguais. Então nós temos já esse princípio da nossa liderança, né? Nosso pastor já dá o exemplo. Nós temos que lutar no meio do rebanho para que todos sejam iguais, né? Aquele irmãozinho mais humilde, ele tenha um bom relacionamento com o irmão empresário, com o irmão rico, né? Com o irmão mais humilde, eles estejam todos juntos, né? No partir do pão, né? Como está no começo da palavra lá. A terceira, está escrito assim, ó. Pare de passear na igreja e comece a lutar. Eis uma boa briga, né? Lute para fazer da sua igreja uma escola de boa doutrina e de um lugar de igualdade, né? Então o reino é tomado à força, é na luta, né? Porque sabemos que todos os lugares têm dificuldade, tem os grupos, né? Forma-se um grupo de pessoas aqui, aí outro fica isolado, sozinho, e não deixa entrar, mas nós temos que quebrar isso aí, e através de muita luta, né? Com muito amor, nós vamos chegar a essa situação de estar unidos totalmente em Cristo, amém? Outro ponto aqui que devemos lutar, né, ter um compromisso, né, de lutar pelas coisas do Senhor, é lutar para fazer da igreja local um quartel-general da esperança, né? E a morte de Jesus não foi a última notícia, né? A última notícia foi que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Então a última notícia é uma bênção para a gente, é a nossa esperança, que Jesus vive, né? Vive para sempre. E a esperança que Jesus vem nos resgatar, vem nos buscar, né? Vem no arrebatamento e nos levar para estar com Ele para sempre. Então nós temos que lutar para que a nossa igreja seja um quartel da esperança. Não só para nós, né, que já estamos ali alicerçados no Senhor, mas para as pessoas que estão chegando, né? Temos que lutar para que a porta da igreja esteja aberta, né? Para que as pessoas venham se achegar a Deus, né? Nós irmos pregar o Evangelho e trazer para a igreja, né? Para ela aprender mais de Deus, né? A doutrina, a boa doutrina, ensinar, inserir ela, né? No corpo, né? Não deixar ela apartada num canto, mas trazer ela, né? Como já falamos agora sobre a igualdade, né? Um ninho de igualdade, mostrar para ela que nós somos todos iguais diante de Deus, que Jesus ama ela da mesma forma que nos ama, né? Então temos que também abrir essa porta, né? Aqui está escrito assim, certa vez li que uma igreja, ao se reunir para orar, resolveu clamar pela pior pessoa da cidade, mesmo sem saber quem era ela. Enquanto oravam, entrou um homem absolutamente embriagado, derrubando as cadeiras, interrompendo o clamor. Já sabe o final da história, não é? Então aqui conta uma história aqui, né, que um homem chega embriagado na igreja, derruba tudo lá, né? E a gente já sabe, imagina o final da história, né? Não deve ter sido um bom final. Provavelmente ele foi retirado, né? Ou colocado num canto lá e talvez não foi bem tratado como deveria ser. Então, ex-alcoólatra também nós vamos encontrar no reino do Senhor, né? Então, aqui como essa frase está falando aqui, nesse textinho. Então nós temos que fazer com que essa pessoa tenha esperança em Cristo. Ela entre lá, ela entrou ali porque ali é a casa de misericórdia, é a casa de oração. O Espírito Santo colocou ela ali dentro, né? E nós temos que levar essa esperança, que ela pode ser liberta dos vícios, que ela pode ser curada de todo o mal e que ela pode ter uma vida nova diante de Deus. Então nós temos que lutar pela nossa igreja, manter essa esperança, é um quartel-general da esperança, amém? A igreja é um lugar de mães
que não desiste de seus filhos, e de filhos que não desistem de seus pais, de amigos que não desistem de amigos e inimigos, de cidadãos que não desanimam, de professores que não desistem, de pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, assistentes sociais, monitores, enfim, cristãos que não desistem até receber a coroa da vida, a qual o Senhor, reto juiz, prometeu aos que o amam. Então é assim, nós temos uma promessa, né, do Senhor. Temos a esperança de receber de Cristo a coroa da vida, né? Aquele que vencer, né? Aquele que ficar até o fim, receberá do Senhor a coroa da vida. Então nós temos que ficar firme ali, lutar. Né? A palavra de Deus fala que o reino é tomado à força, né? Então nós temos que lutar mesmo para que a nossa igreja esteja firme na boa doutrina, para que a nossa igreja seja um lugar de igualdade, né? Que a nossa igreja seja um quartel-general da esperança, né? Para aqueles que estão se achegando. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Da nossa vida cristã, né? Do nosso ministério, né? Que o Senhor confiou para a gente. Todos nós cristãos temos um ministério, porque Deus nos chamou não para ficar sentado num banco de uma igreja, mas nos chamou para que possamos fazer a obra dele. Ele falou, vocês vão fazer obras e obras maiores farão. Então, temos que pegar firme, né? Tomar o reino à força, né? Ganhar almas para Jesus e nos posicionar. Não sermos só um turista na igreja, estar lá passeando na igreja, mas sim comprometido com a obra, né? É assim que o Senhor nos ensina. Lá no Salmo 119, do 9 ao 11, está escrito assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Esse salmo aqui, ele nos traz uma força muito grande, né? Saber que se nós guardarmos a palavra de Deus, os mandamentos, os estatutos do Senhor no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. Então ele fala, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, assim, é um compromisso, né? É um compromisso com a igreja, né? Guardar a palavra, viver a palavra, viver a boa doutrina. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Esta é a lição que nós temos do dia de hoje, né? Da nossa EBD para jovens. E a conclusão está escrita assim, na nossa conclusão. Bem, se você até agora está passeando na igreja, é hora de saber que os turistas não herdarão o reino de Deus. Não está na Bíblia desse jeitinho, mas essa é a ideia. Essa ideia está na Bíblia. Comece a comprar as boas brigas do Evangelho e lutar é preciso. Amém? Lutar sempre é preciso, né? Jesus falou que nós temos que vencer o mundo, né? Temos que vencer as dificuldades deste mundo. Amém? Agora eu quero fazer uma oração, né? Agradeço a cada um, né, que assistiu esse vídeo. Que Deus abençoe a cada casa, a cada lar que assistiu esse vídeo, a cada jovem, né? E a palavra de Deus fala que o jovem já venceu o maligno, né? Jovem é forte, jovem é poderoso na mão do Senhor, né? Que vocês vão e dê fruto, né? Vocês são o futuro da igreja, né? No futuro não, vocês já são o presente da igreja, né? Então que Deus revista vocês com o Espírito Santo, com a unção, para que vocês continuem sendo uma bênção no meio de nós, amém? Vou fazer uma oração para encerrar a nossa lição, amém? Deus Pai, Todo-Poderoso, eu entrego ao Senhor esse momento, Senhor, da nossa EBD, da nossa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a cada filho teu, Pai amado. Que desse pão, Pai amado, dessa palavra, desse ensino, venha se alimentar, meu Deus. E que possamos viver dias melhores diante da tua presença, Pai. Que essa luta, Pai amado, seja uma luta santa, Pai amado. Para que a nossa igreja, Pai amado, seja completamente revestida, Pai amado, de poder, Pai amado. Que possamos viver, Pai amado, a maravilha, Pai amado, do Teu reino aqui na face da terra, Senhor Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E por tudo aquilo que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. É no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro, Pai amado. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Um abraço.